Gente, já estamos na parte 21, capítulo 20 de Davi, que vai falar aí sobre a fidelidade de Joabe, né? Ziba, mesmo Joabe tendo sido afastado do posto que ele tinha, né? Que ele era o chefe geral lá, ele continuou sendo fiel, aí ainda tinha parte de pessoas ainda contra Davi. Ziba, o nome de um homem, eu acho, se juntou com um grupo e fazendo revolução. Aí uma mulher, gente, tem tanta gente que desvaloriza a mulher, tanta gente que não aceita pastor e nananá, e nananá. Mas a Bíblia sempre está falando de mulheres, não dá nomes detalhados. Mas uma mulher chegou para ele e fala: você está querendo destruir aquilo que o nosso Deus construiu, nananá. Aí ele falou: só quero um homem que está revolucionando todos contra Davi, que era Ziba. E a mulher pegou, falou com todo mundo e entregaram Ziba para Joabe. E ali acabou aquela revolução, né, gente? Porque Davi, ele era um homem segundo o coração de Deus. Muitas vezes as pessoas não sabem reconhecer. Igual esse Ziba fica fazendo tumulto dentro das igrejas aí, botando todo mundo contra a liderança, contra o pastor. E enfim, né? Eu já falei sobre isso aqui. A gente precisa saber que o povo pediu um líder para Deus. As leis de Deus são bem claras. A lei de Deus que é para os nossos líderes também é para nós. Ela é bem clara. Mas o povo pediu um líder para Deus. E Davi era o líder. E Davi era um líder segundo o coração de Deus, que queria evolução e paz para Israel. Lutou por Israel. E o povo mesmo assim revolucionava contra ele, como se fosse ele que tivesse destruído a casa de Saul. Mas não foi, gente. Saul se voltou contra Deus. Saul não ouvia mais o que Deus falava, só queria o que ele queria e acabou. E foi quando começou, né, a confusão toda, que Deus mandou ungir Davi ainda criança. Davi cresceu, virou homem. Vocês escutaram a história aqui toda. Davi esperou o tempo que Deus preparou para ele. Davi não foi contra Saul. E oportunidades ele teve. Mas ele foi fiel e soube esperar o tempo de Deus. E ainda honrou Mefibosete, que era neto de Saul. No capítulo 21, gente, olha só como que as pessoas fazem, continua indo ao longo do tempo e atinge a sua descendência. O Israel passou por uma grande situação difícil de fome. E Davi, claro, como homem de Deus, foi consultar Deus. E ali Deus falou para ele que tinha sido uma promessa que não tinha sido cumprida aos amorreus. Era um povo que vivia em Gideão. E eles tinham feito um acordo, né, uma promessa de que eles iriam viver em paz. E Saul foi lá e matou aquele povo ali, descumprindo a promessa. E a maldição ficou, irmãos. Alguma parte da Bíblia vai dizer que antes de você fazer uma promessa ao Senhor e não cumprir, é melhor que não faça. Não faça acordo com Deus na qual você não vai cumprir. Porque você traz problema para sua vida, traz maldição para seus descendentes. E ninguém quer isso, né? Aí Davi foi lá resolver. O que vocês querem? Quanto vocês querem? Ele nem o dinheiro vai pagar. Eu quero a vida dos descendentes de Saul. Devido à promessa que Davi tinha feito a Mefibosete, né? A Jonathan não deixou Mefibosete ir. Mas os outros descendentes de Saul, né? Perderam suas vidas ali, acho que 5 ou 7. Eu acho que foram 5, se eu não me engano. E foram aí ficou tudo em paz. Voltou, né, ao tempo bom de comida, de tudo. E ali foram guerras e guerras. Teve a história lá de outro Golias, de um outro Jonathan. Não é o Jonathan, filho de Saul, que matou o gigante de 6 dedos. Tinha um gigante de 6 dedos lá, que perdeu sua vida nas mãos de um outro Jonathan. Não foi Jonathan, filho de Saul. E as guerras continuaram. E Israel sempre prevalecendo, irmãos, porque Deus era com Davi. Não é promessa de que não vai existir guerra, mas que quando você tá firmado no Senhor, fazendo a vontade de Deus, cumprindo aquilo que Deus quer para tua vida, Deus vai estar com você e vai te dar vitória em cima de vitória, assim como foi com Saul, irmão. Assim como foi com Davi, com Saul não.
assim como foi com Davi. Então não se afaste desse Deus maravilhoso, desse Deus lindo, desse Deus incrível, porque a gente vê histórias, só a história de Davi já mexe com tanta coisa, já mexe com esperar, com família, com perdas, com vitórias, com honras, glórias, com derrotas, com fraquezas, com erros, fala sobre tudo. A história de Davi é uma história que já conquista qualquer ser humano aí a conhecer quem é o Deus que nós servimos. Eu vou ficando por aqui hoje, já eu volto com a parte 21, já vamos, pelo jeito a gente vai chegar na 30. Beijos!